bom dia. Os brasileiros estão pagando mais caro por produtos e serviços para compensar os prejuízos causados pela violência. O número de roubos de cargas deu um salto nos últimos anos. Já são quase 70 casos por dia, principalmente no Sudeste. As transportadoras passaram a cobrar taxas extras para fazer entregas, custo que está sendo repassado para o consumidor. Os seguros de carro também ficaram até 20% mais caros. E você vai ver também uma das maiores apreensões de cocaína dos últimos anos. A polícia encontrou mais de 1 tonelada da droga dentro de um container que chegou ao Porto do Rio. Na capital paulista, o que chamou a atenção foi a apreensão de quase R$2 milhões em espécie na mala de um carro. 2 homens foram presos. Um balanço sobre crimes de feminicídio no estado de São Paulo mostra que 2 de cada 3 casos aconteceram dentro de casa. O presidente Temer oferece empréstimos de R$42 bilhões para os governadores investirem em segurança. O dinheiro vai sair de uma linha de financiamento do BNDES. A decisão do Supremo sobre a lei da ficha limpa atinge mais de 20 prefeitos que podem perder os cargos. Os ministros mantiveram o entendimento de que a lei alcança quem foi condenado antes de 2010, sem exceções. Sobe para 237 o número de mortes por febre amarela, de junho do ano passado até fevereiro deste ano. Já é bem mais do que o registrado no surto anterior. Ao vivo da Europa, nossos correspondentes contam como estão enfrentando o frio congelante, que já matou mais de 50 pessoas e provoca o caos nos transportes. São esses os nossos destaques. E hoje é sexta-feira, dia 2 de março. Bom Dia Brasil está começando agora. A gente abre essa edição do Bom Dia Brasil falando de uma das maiores apreensões de cocaína já feitas no Brasil. Agentes da Polícia Federal, Polícia Civil, Receita Federal encontraram quase 1,5 toneladas de cocaína pura no Porto do Rio de Janeiro. Isso foi ontem à noite. A droga estava embalada a vácuo, estava dentro de containers e os traficantes ainda tentaram uma estratégia para despistar os cães farejadores. A cocaína estava escondida dentro de 48 malas e chegaram no Porto do Rio de Janeiro em 2 contêineres. O carregamento com 1,3 toneladas da droga foi a maior quantidade apreendida de uma vez só. A gente acredita que é a maior apreensão de cocaína do Rio de Janeiro e uma das maiores apreensões da história do Brasil. O trabalho foi uma ação conjunta das polícias Civil e Federal e da Receita Federal. Na fiscalização, os agentes usaram um raio-x e cães farejadores. As malas estavam escondidas no fundo do contêiner e os criminosos enviam a droga embalada a vácuo e colocam orégano para dificultar o trabalho dos cães farejadores. Ontem, quase 400 quilos de cocaína foram apreendidos no Porto de Santos, no litoral de São Paulo. A Receita Federal disse que os traficantes tentam encontrar outras portas de entrada da droga quando um outro ponto está com muita fiscalização. No fim do ano passado, também no Porto de Santos, quase 1 tonelada de cocaína foi localizada. Na realidade, o que a gente observa é que o contrabandista, via de regra, ele procura se deslocar conforme a fiscalização se torna mais efetiva. Então, no Porto de Santos, recentemente, apreensões de vulto aconteceram e eles tentaram a sorte aqui no Rio de Janeiro. A Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal vai cuidar das investigações a partir de agora. Ainda não se sabe a procedência das drogas e qual era o destino delas. Será instaurado um inquérito policial na Polícia Federal para identificar agora a origem desses contêineres, o destino final e as empresas envolvidas, os despachantes envolvidos, ou seja, o objetivo agora é identificar todos os responsáveis e responsabilizá-los criminalmente. E em São Paulo, a polícia apreendeu quase R$2 milhões em dinheiro vivo dentro do porta-malas de um carro. Os 2 homens que transportavam essa bolada não conseguiram explicar a origem do dinheiro, ainda tentaram subornar os policiais. Rodrigo Bocage tem os detalhes lá de São Paulo. Oi, Rodrigo, bom dia. No fim das contas, os 2 acabaram presos. Oi, Ana, bom dia para você, para o Chico, bom dia a todos. Eles deram várias versões, viu, mas não convenceram e foram presos. Os 2 homens foram parados numa blitz ali da Polícia Militar, algo rotineiro, numa rua da Zona Oeste de São Paulo. Os policiais perceberam que os 2 estavam muito nervosos, vai vendo por quê. Quando os policiais abriram o porta-mala do carro, com placa de Santa Catarina, encontraram todo o dinheiro numa caixa e numa mochila. Tantas notas que a polícia levou quase 5 horas para contar tudo. R$1.821.300.
Tiago Rodrigo Rosa, de 33 anos, e João Luiz Dias Pérez, de 26, tentaram explicar ali a origem do dinheiro. Veja o que disseram aos policiais. Tentaram explicar que era dinheiro procedente de uma venda de um apartamento, mas só que não soube explicar onde era esse apartamento, não apresentou nenhuma documentação. Quando a gente começou a questionar se o dinheiro era lícito, eles me ofereceram 800 mil reais para a equipe. Com mais esse crime de tentativa de suborno, Tiago Rodrigo e João Luiz foram presos em flagrante. O delegado disse que João Luiz já tinha sido preso antes por tráfico de drogas. Os dois apresentaram outras versões para o caso do dinheiro. Uma delas é que tinham sido contratados para levar a encomenda até Santa Catarina, mas que sabiam apenas o primeiro nome de quem receberia. Os dois presos serão levados para uma audiência de custódia com um juiz hoje e o dinheiro será depositado numa conta em juízo até que o processo termine. Chico e Ana, dinheiro que não acaba mais. Uma explicação esquisita, né? Que mistério, né? Não, é compra de um apartamento, é venda de um apartamento, mas em dinheiro. Se bem que as coisas têm ficado mais ou menos comuns. Isso aí equivale a 4 Rocha Loures, né? Se a gente for adotar essa moeda, lembrar as malinhas do ex-deputado Rocha Loures, saiu com uma de 500. Aí são 4. Né? De onde vem, para onde vai? É a coisa do dinheiro no Brasil. Os 51 milhões do apartamento do Gedel. De onde vem o dinheiro? Para onde vai o dinheiro? De quem é o dinheiro? Bom, e a tentativa de suborno ainda descarada. A tentativa de suborno. Ainda teve isso. Porque também tem o dinheiro. Investigar bem essa história ainda. A história mal contada e vou dar 800 mil. Parabéns aos policiais de São Paulo. Pela honestidade. Que não entraram nessa conversa aí. Bom, enquanto isso, o brasileiro já está sentindo no bolso o custo do aumento da violência nas estradas. O roubo de cargas aumentou quase 10% no ano passado. O resultado é que o frete das mercadorias está mais caro e aí começa o efeito cascata. Vamos falar com a Juliana Morrone em Brasília, custo que já está pesando no preço de vários produtos, né? A vida se torna mais cara com a violência, com o crime, né? Bom dia, Juliana. Quem paga, né, Chico? O consumidor, né? Quem trabalha, quem paga imposto. Bom dia a você, bom dia Ana, bom dia a todos. Olha, o fabricante cobra um pouquinho a mais porque o frete do transporte está muito caro, o revendedor aumenta mais um pouquinho, por aí vai. Existe até uma taxa extra do frete chamada de taxa de emergência excepcional. A violência é a emergência. Quem compra quer receber logo, quem vende também. Mas no meio do caminho pode ter um assalto e aí a entrega não acontece. Eletroeletrônicos, bebidas, cosméticos, cargas que se tornaram alvo preferencial dos bandidos especializados nesse tipo de roubo. O número de ocorrências vem crescendo desde 2013, de acordo com a Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística. Foram mais de 24.500 em 2016, 67 roubos de carga por dia. Em valores, os ladrões roubaram 1.364 bilhões de reais em produtos. A estimativa é de que o número tenha crescido entre 6% e 8% no ano passado. Essa realidade fez o negócio mudar. Quem trabalha com transporte de cargas hoje no Brasil gasta muito com segurança. É o gerenciamento de risco, rastreamento, o seguro que encarece, a improdutividade dos caminhões, né? Os motoristas que ficam, né, aterrorizados com todos esses ataques. Então, escolta, que às vezes coloca escolta armada. Então, uma série de atribuições, quase a empresa deixa quase de ser uma transportadora para ser uma empresa também, ou seja, de segurança. E isso tem um preço. Desde o ano passado, as transportadoras estão cobrando uma taxa de emergência excepcional. Um valor extra para regiões onde o número de roubos é maior, como na região sudeste, que concentra mais de 80% dos roubos de carga. R$10 por cada fração de até 100 quilos, né? E de 0,3% a 1% sobre o valor da nota fiscal, sobre o valor da mercadoria. Exatamente para cobrir esses custos a mais que você tem no aspecto da segurança. Se o transporte dos produtos ficou mais caro por causa da taxa extra ou do seguro, em algum momento esse custo maior acaba chegando para o consumidor. Essa loja aqui, que vende mais de 70% das roupas e acessórios pela internet, já está mandando os produtos para fora de Brasília com um preço um pouco maior. A empresa do Rafael e do sócio tem 3 anos. As encomendas vêm muito do Sudeste. Esse custo maior do transporte pode ser um freio para o crescimento do negócio.
Há 2 semanas atrás a gente enviava um pacote padrão de 1 quilo no máximo e cobravam da gente R$19, R$20. Hoje, para a gente fazer um envio do mesmo pacote, com o mesmo peso, gira em torno de R$28. Então fica difícil para a gente como vendedor, fica difícil também para o consumidor que tem que pagar mais caro. Fica difícil mesmo. A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico endossa a preocupação do Rafael, porque muitos dos comerciantes que vendem pela internet são pequenos empresários que têm uma margem menor de lucro. O consumidor é sempre, no final, é ele quem vai pagar a conta, porque as margens das lojas virtuais são apertadas, elas não têm como absorver mais um custo de taxa extra, mais um custo de aumento em seguro, então o consumidor paga mais caro. A falta de segurança também está pesando no bolso de quem tem carro e faz seguro. Nas cidades onde roubo e furto de carros são mais frequentes, o preço dos seguros está subindo. O Rio de Janeiro lidera também essa lista. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Pernambuco está em 3º lugar. E lá, a Federação dos Corretores de Seguro estima um aumento de 20% em média nos preços do ano passado para agora. Mesmo o reajuste médio dos seguros no Distrito Federal, de acordo com informações do Sindicato dos Corretores. Fernando levou um susto. O seguro era bom, era R$600 e pouco que pagava. Agora é R$1.000 e pouco, aí não dá para pagar não. E hoje tem empresa que gasta até 15% do que fatura com segurança dos produtos. E é claro que isso, como disse nosso entrevistado, é repassado para o consumidor. Ana Chico. Como sempre, né, Juliana? Fora o sufoco nas grandes cidades, né, do roubo de carga, da violência que acaba se espalhando com isso. E ainda falando de segurança, o governo liberou uma linha de crédito bilionária para equipar as polícias nos estados. Mas a grande reclamação dos governadores é que falta uma ação coordenada entre as polícias, o que é fundamental para o combate ao tráfico de drogas e ao tráfico de armas. O governo enviou para o Congresso um projeto que cria um sistema para melhorar essa comunicação. Juliana, na prática, explica para a gente como é que isso vai funcionar. Falta votar ainda, né, Ana? Mas na prática as polícias vão compartilhar informações, vão planejar ações conjuntas. É um sistema de integração das polícias federal, rodoviária federal, civil, militar, bombeiros, guardas municipais. Bom, numa situação de emergência, um policial poderá até atuar fora da sua área de atribuição. O presidente convidou, disse que o assunto é urgente e estendeu a mão para os governadores. Mas 80% do dinheiro oferecido para reequipamento das polícias vem de uma linha de crédito do BNDES e 20% da contrapartida dos próprios estados. Ao todo, 42 bilhões de reais até 2022. Para esse ano, serão 5 bilhões. E os financiamentos ainda precisam passar pela aprovação da diretoria do BNDES. Esses 5 bilhões eles vão ajudar, mas aquém da necessidade, da realidade dos estados. Para se ter uma ideia, de 2011 para 2017, o estado de Goiás investiu apenas em segurança e sistema prisional mais de 16 bilhões de reais. Para os presídios, sim, é dinheiro da União, mas já estava previsto, só que não foi usado pelos estados. E o presidente chamou a atenção dos governadores. Os senhores têm uma verba para a construção de 25 penitenciárias e 5 penitenciárias federais. Eu iria pedir aos senhores e às senhoras que se esforçassem para esta abertura de vagas, porque nós todos sabemos que o sistema penitenciário está lotadíssimo. Onde há lugar para 1.000 presos, às vezes há 2.000 detentos, não é? Então, nós precisamos tentar desafogar. Para estados sem caixa, o dinheiro ajuda. O problema, dizem governadores, nesse caso, é o depois. Não adianta você ter o recurso para fazer o presídio e não tiver as condições também de tecnologia para investir em outras áreas. Segundo o ministro da Segurança Pública, nenhum governador pediu intervenção federal como a que foi feita no Rio. Mas envio de tropas, sim. Foi pedido a presença de Forças Armadas, o que eu me opus fortemente, repetindo que segurança se resolve na segurança, não com a defesa. E a utilização de Forças Armadas deve ser sempre em situação extraordinária.
governadores também insistiram que o governo federal tem que reforçar o policiamento nas fronteiras, medida anunciada essa semana pelo novo ministro de Segurança Pública. E defenderam a criação de um sistema único de segurança pública. A grande reclamação é que as polícias não se comunicam, não trocam informações, o que dificulta o cerco aos bandidos. Ministros e líderes de partidos receberam nesta quinta-feira um texto do projeto de lei que cria esse novo sistema que está sendo chamado de SUSP e que prevê operações combinadas entre as polícias e o compartilhamento de informações. Esse projeto deve ser votado nas próximas semanas. O ministro Jungmann disse que os ministérios do Planejamento e da Fazenda estudam uma saída para os estados que estão com a corda no pescoço impedidos de tomar empréstimos. Na semana que vem, o governo deve se reunir com prefeitos das capitais e das regiões metropolitanas, porque o programa permite destinar 10 bilhões de reais dos 42 bilhões para municípios. Ana, Chico. É isso aí. Dinheiro, pelo visto, não falta. O problema é gestão, né, Juliana? Você vê, são bilhões que são gastos com segurança pública, com presídios, dinheiro que certamente melhor gerido já daria algum resultado. Agora é necessário, claro, ação coordenada de polícias, como disse aqui há pouco a Ana Paula, para reduzir a violência. Alexandre Garcia, Apostos em Brasília. Violência tem um custo pesado para todo mundo, mas essa ação coordenada ajudaria muito, né, Alexandre? Sem dúvida, bom dia. Pois é, são bilhões em impostos que os governos precisam destinar à segurança, né? São bilhões que acabam saindo de outras prioridades sociais. Bilhões para que não impere um completo caos que atinge todas as liberdades e direitos. Sobem os custos de segurança, desde correntes, cadeados, grades, vigias, sistemas eletrônicos sofisticados, né? Além disso, existe mais esse encarecimento que a gente mostrou logo ali atrás, né? Por causa do crime. Tudo que circula nas ruas brasileiras está sofrendo acréscimo, desde o seguro dos veículos ao preço do transporte, né? Por causa dos furtos, roubos, assaltos, né? Até os Correios estão cobrando mais caro, além de suspenderem entrega em territórios que estão fora de controle da segurança pública. Olha, eu não me recordo de uma situação assim no início dos anos 80, quando cobri guerra no Líbano. Aqui no Brasil está muito pior. A arrecadação do Estado também é prejudicada, porque muitas empresas estão retirando seus depósitos e pontos de entrega de áreas em que estão cansadas de serem roubadas. Aí vem a pergunta óbvia: por que roubam? Roubam para vender, né? Cigarro, bebida, eletrônicos, artigos domésticos, roupa, muitas vezes sob encomenda. E quem compra, o receptador, o faz para revender sem impostos. Aí de novo vem essa cascata de prejuízo para o Estado e para a sociedade. Revende sem impostos porque há quem compre sem nota. Nessa sucessão de custos crescendo na mesma proporção em que crescem os números do crime, no fim dessa cadeia de ilegalidades está quem compra o produto do crime, o consumidor final. Ana e Chico. Verdade, Alexandre. É importante que todo mundo que pensa que está se dando bem comprando aquele produto mais barato que é roubado, que reflita e reconheça a sua parcela de culpa nos tiroteios, nos motoristas de caminhão com a arma apontada para a cabeça, enfim, todo o rastro de violência que vem do roubo de cargas. Você tem várias feiras de roubo, né? Até uma conhecida no Rio de Janeiro chama Roubalto. Você compra, as pessoas sabem que é peça roubada, que é resultado de furto. Isso é absurdo. E resultado de muita violência, muitas mortes também. Obrigada, Alexandre. E a Justiça dos Estados Unidos estabeleceu uma fiança para que o homem apontado como o maior contrabandista de armas para o Brasil possa responder ao processo em prisão domiciliar. Frederico Barbieri, preso semana passada na Flórida, terá que pagar o equivalente a R$4.800.000 para sair da cadeia. Ele vai ter que usar tornozeleira eletrônica e não pode ter armas dentro de casa. Mas a fiança tem uma condição. Ele precisa comprovar que o dinheiro usado para o pagamento tem origem lícita. E agora imagens do Rio de Janeiro, uma tubulação de água se rompeu agora de manhã na zona norte da cidade, várias ruas estão alagadas. Diego Aidar acompanha a bordo do Globocop. Diego, muito bom dia. Prejuízo para os moradores aí, hein?
Bastante. Chico, Ana Paula, bom dia para vocês, uma ótima sexta-feira para todo mundo. Essa tubulação da SEDAI se rompeu aqui em Vila Isabel, que fica na zona norte da cidade. Esse é o cruzamento das ruas Torres Homem com Souza Franco. As equipes da SEDAI, que é a equipe responsável pelo abastecimento de água na cidade, já estão trabalhando. À esquerda do vídeo vocês veem também a equipe da Conlurb, que é a empresa responsável pela limpeza urbana, que essa água veio trazendo muita areia. Agora eles estão fazendo esse trabalho então de limpeza nas calçadas. Os moradores acordaram cedo para dar uma olhada nos prejuízos. Prejuízo principal para o motorista desse carro, uma imagem que chamou muito a nossa atenção logo cedo. O carro ficou submerso, a gente percebe que o asfalto cedeu quando a tubulação se rompeu. A água aqui já baixou bastante, mas a gente tem imagens feitas agora há pouco, para vocês terem uma ideia aqui da dimensão, porque provocou praticamente uma enxurrada. Olha só essa imagem, a gente consegue ter uma dimensão melhor do tamanho do alagamento que se formou. A gente fica até se imaginando como o motorista desse carro conseguiu sair daí. A gente não tem informação de feridos nesse momento. E voltando com imagens ao vivo, a gente percebe que a água já baixou na rua Torres Homem, mas na Souza Franco, olha aí o resultado. O morador está acordando, encontrando a água, a rua toda alagada e se arriscando, inclusive, para sair de casa. Olha aí nas imagens ao vivo, Chico e Ana. Impressionante essa imagem, né, Diego? Obrigada, viu, pelas informações, então, do estouro dessa tubulação. Abriu uma cratera na zona norte do Rio. Vamos agora falar de febre amarela. Subiu para 237 o número de mortes causadas pela doença no país. Isso de julho do ano passado até o fim de fevereiro agora, de acordo com o Ministério da Saúde. O estado com o maior número de mortes é Minas Gerais. Então vamos para lá falar com a Fabiana Almeida. Fabiana está em Belo Horizonte, né, Fabiana? Bom dia. Bom dia, Ana. Aqui foram registradas 103 mortes, em São Paulo 95 e no Rio de Janeiro 38, além de uma morte no Distrito Federal. Minas também teve o maior número de casos confirmados, 314. Em São Paulo foram 307 e no Rio de Janeiro 96. Os números de mortes e casos confirmados são maiores do que no mesmo período do surto anterior. Mas o Ministério da Saúde considera que isso se dá porque o vírus está circulando em regiões com maior número de pessoas e que agora a incidência da doença é menor. O Ministério da Saúde reforça a importância da vacinação, principalmente nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Esses locais têm campanha de vacinação, mas o índice de pessoas imunizadas ainda está abaixo do esperado. Ana e Chico. Obrigado, Fabiana. É isso aí. A defesa é a vacina, né? A proteção contra a febre amarela. Hoje é sexta-feira, muita gente quer saber por aí como é que vai ficar o tempo, principalmente as pessoas que estão de folga no fim de semana, né? Isabela Camargo, bom dia. Quais são os destaques para essa sexta-feira, hein? Bom dia, Chico, Ana, bom dia a todos. Olha, o dia está começando com bastante sol, está em quase todo o país, dia bonito mesmo, iluminado, mas a gente está com previsão de temporais no sudeste, bem diferente do que aconteceu nos últimos dias, com uma chuva mais irregular, mais pontual. A previsão hoje é de chuva volumosa, bem mais abrangente, especialmente a partir da tarde. No nordeste, principalmente no norte do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, a chuvarada continua hoje e o mar também fica agitado em todo o litoral da região, como a Marinha, e nós alertamos ontem. As ondas subiram bastante, a água invadiu vários trechos das praias do Ceará. Essas são imagens da praia de Icaraí, região metropolitana de Fortaleza. E aí, além dos ventos que estão chegando do Atlântico Norte, também tem essa zona de convergência intertropical, representada por essa escadinha aqui, que deixa o tempo bem instável, então, e vai provocar temporais desde aqui do Amapá, neste verde mais escuro, atravessando o Maranhão, Piauí e Ceará, indo então aqui até o litoral de Sergipe. Outro sistema que vai mudar bastante o tempo hoje, essa área de baixa pressão, que está aqui sobre o sudeste. Ela atrai o calor e a umidade aqui da região central e da região norte e vai provocar então temporais, especialmente no estado de São Paulo, região serrana do Rio, sul de Minas, e pode até chover granizo, tá? Dependendo do calor que fizer em cada lugar mais tarde. O tempo continua firme do Espírito Santo, sul da Bahia, norte de Minas, e aí a área de alta pressão que está circulando um ar mais seco também deixa o tempo hoje mais firme em Brasília e na porção aí nordeste de Goiás. E aí no restante do país, então, como eu falei, mesmo com esse sol que está nessa manhã, mais tarde tem previsão de pancadas de chuva e aí sim mais pontual
pontuais. As temperaturas ficam assim. Vou começar te falando da mais baixa. 27 em Curitiba, 29 lá em Recife, 30 graus para São Paulo e também para Porto Velho, 31 em Belém, no Pará, 32 em Porto Alegre, 34 no Rio de Janeiro, 36 Cuiabá, Chico e Ana, então teremos praticamente o mesmo calor que fez aí ontem nos últimos dias. E agora ao longo do mês de março, Isabela, é um mês que começa no verão, termina no outono, né? Como é que vai ficar? Olha só, no começo da segunda quinzena, Ana, o centro-sul do país já começa a ficar mais seco, tá? E as temperaturas vão caindo aos pouquinhos. Vou te mostrar em detalhes. Veja só como é que vai se comportar março, né? De acordo com a previsão. A gente tem situações diferentes na mesma região. Faixa leste do Nordeste, menos chuva, mas centro-oeste da Bahia, mais chuva. Minas, mais chuva agora em março. E o sul vai continuar ainda bem seco. E aí, para encerrar o final de semana, a gente vai ter pouca mudança aí nesses próximos dias, tá? Chico e Ana, a gente vai ter pancadas de chuva aí, especialmente à tarde no Sudeste. Tá certo, já estamos alertas para isso, né? Tem sido assim. Obrigada, viu, Isabela? Até mais. Bom fim de semana. Para nós. Ainda falando de tempo, a Europa continua enfrentando uma onda de frio daquelas. Grande parte do continente teve outra noite congelante por causa de uma frente fria que partiu da Sibéria. Já foram registradas 55 mortes. Vamos falar ao vivo com os nossos correspondentes que estão aí, olha, enfrentando essa onda de frio para conversar ao vivo com a gente. Estamos em Roma, Moscou, Londres. Vamos começar por Zurique, na Suíça, com a Bianca Rotier. Bianca, bom dia, como é que tá por aí? Oi, Ana, bom dia para você, bom dia a todos. Só para complementar, dessas 55 mortes registradas, 21 foram na Polônia. Houve vítimas também em países como Espanha, Holanda e França. Em Paris, as autoridades criaram abrigos de emergência para cerca de 3.000 pessoas. No sul do país, 2.000 pessoas ficaram bloqueadas numa autoestrada. Aqui na Suíça, foi mais uma noite de muita neve, vento forte, frio bem abaixo da média e, consequentemente, transtornos. Depois de horas fechado, desde ontem, o aeroporto de Genebra abriu pela manhã, fechou de novo por causa da neve, já reabriu mais uma vez, mas está cheio de atrasos e cancelamentos. Agora, em março, o ano eu completo 8 anos morando na Suíça, eu ainda não tinha visto uma situação assim. Vira e mexe, eu pego 20 graus abaixo de zero nos Alpes, né? Só que esse clima todo frio de montanha não é normal nas grandes cidades como Genebra e Zurique. Tem imagens belíssimas do frio, fontes, lagos, rios congelados, mas para trabalhar é complicado e para resistir, olha, só com uma bebida quente, muita roupa, e eu vou até inclusive voltar aqui pro meu abrigo antes que eu congele, viu? Se agasalha, Bianca, obrigada, viu? Vamos saber agora como é que tá a situação no Reino Unido e na Irlanda. Rodrigo Carvalho tem as informações, está ao vivo em Londres, congelando também, né, Rodrigo? A gente sabe que por aí também é muito frio, outras regiões estão sofrendo bastante, mas aí em Londres também não é comum a quantidade de neve e de frio que vocês estão enfrentando. Ana Paula, bom dia para você, bom dia para todo mundo aí no verão. Londres continua branquinha, isso não é normal, quase 2 da tarde agora aqui, sensação térmica de menos 10 quase. É que a tal da Fera do Leste encontrou com a tempestade Emma, que veio da Espanha. Tá uma ventania desde cedo que faz piorar a sensação do frio. Continua o alerta vermelho aqui, alerta máximo, em partes da Inglaterra, do País de Gales e da Escócia também. O exército teve que ser chamado para resgatar pessoas que ficaram bloqueadas nas estradas. Ontem, uma mulher deu à luz dentro de um carro presa numa rodovia aqui da Inglaterra. Desde o início da semana, da chegada dessa frente fria vinda da Sibéria, 4 pessoas morreram já aqui no Reino Unido. 3 em acidentes de trânsito e pelo menos uma teria morrido de hipotermia. O governo britânico chegou a emitir um alerta preocupado com o fornecimento de gás, mas esse alerta, o primeiro em 8 anos, já foi retirado, ainda bem. Vocês imaginam ficar sem aquecedor? Lá em casa agora está entre 20 e 25 graus o aquecedor. É sem dúvida o melhor lugar de Londres agora, Ana Paula. Corre para lá então. Obrigada, Rodrigo. Agora a gente viu aí menos 10 graus em Londres. Vamos ver como é que está em Moscou com Marcelo Correge. Marcelo, como é que está a temperatura por aí?
Oi, Ana Paula, bom dia para você, bom dia a todos. Se tá frio para os meus colegas na Europa, imagina aqui, tão perto da fera siberiana, né? Estamos mais perto, mais ou menos, é distante, mas o vento frio que vem da Sibéria, a corrente de ar frio que vem da Sibéria, influencia muito a temperatura aqui em Moscou. Nesse momento temos 12 graus negativos na capital russa, com sensação térmica de 19 graus negativos. Mas no início da semana houve uma situação ainda pior. A temperatura mais baixa do ano até agora, na terça-feira, 26 graus negativos aqui na capital russa. E essa tendência de frio não deve melhorar tão cedo, já que está acontecendo um fenômeno, segundo os meteorologistas russos, de atraso das estações do ano. Por exemplo, janeiro normalmente é o mês mais frio do ano aqui na Rússia, só que o janeiro de 2018 foi o mais quente dos últimos 60 anos. E o fevereiro de 2018 tem sido um dos mais frios, foi um dos mais frios dos últimos 50 anos, Ana Paula. E o pior é isso, né, Marcelo? Saber que ainda não acabou, ainda vem muito mais dessa onda de frio pela frente. Obrigada, viu? Olha, a Ilse Scamparini na Itália parece que está passando um pouco menos de frio. Vamos saber. Ilse, bom dia. Como é que está aí em Roma? Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Chico. É isso que eu estava para dizer. A nossa situação parece que está a melhor de todas. Na Itália continua nevando. Agora na Toscana. Algumas cidades de lá também ficaram brancas e lindas, como Florença. Em Veneza, no nordeste do país, que é mais acostumado com o gelo, as tradicionais gôndolas estão paradas, cobertas de neve. A rodovia A1, conhecida como a Autoestrada do Sol, em direção ao sul, ontem foi fechada num trecho de mais de 50 quilômetros. Hoje ainda está cheia de gelo e os motoristas têm que ser muito prudentes. Várias conexões de trens de alta velocidade foram canceladas. Em Roma, a temperatura subiu de -6 para 15 graus positivos. E a sensação agora, Ana Paula, é de quase primavera. Aqui eu acho que o pior do frio já passou. Um bom dia a todos no Brasil. Ana. Obrigada, Ilse. Tá até um solzinho ali, né? Bem melhor a situação em Roma. Tá bonito Roma, mas tá bonito também Veneza, né? Aquelas gôndolas com neve, olha, fantástico. É bonito de ver. Tá lá, às vezes você vai passar muito frio, é melhor ficar dentro de casa. A gente vai para o intervalo. Já já a gente vai falar dos assassinatos de mulheres em São Paulo. O Ministério Público diz que quase metade dos casos é por causa do rompimento de uma relação amorosa. No Azerbaijão, 25 pessoas morreram quando uma clínica pegou fogo. E as notícias mais importantes da sexta-feira em São Paulo, a gente monitorando tudo para você aqui. 8h03 agora e temos o sol na capital paulista. Saiu o aval do Supremo para o acordo fechado entre os bancos e antigos poupadores que tiveram prejuízos com planos econômicos nas décadas de 80 e 90. Já começa em maio agora o cadastro para quem tem direito às indenizações. Uma bolada de 12 bilhões de reais que deve entrar na economia e encerrar mais de 1 milhão de processos que corriam na justiça. Vamos ver como é que vai ser o pagamento dessas indenizações? Primeiro, só quem entrou com ação na justiça até dezembro de 2016 é que tem direito a essa indenização. O acordo prevê restituição para prejuízos com os planos Bresser, Verão e Collor 2. A partir de maio, então, o poupador tem 2 anos para se cadastrar num site que vai ser criado ainda e divulgado para adesão a esse acordo e para apresentar toda a documentação. A partir daí, então, o banco tem 2 meses para conferir tudo e só depois, então, começa a ser liberados os lotes de restituições. Quem tem indenização de até R$5 mil recebe o pagamento todo à vista. Valores maiores têm desconto que varia entre 8% e 19% e o pagamento vai ser parcelado em até 3 anos. E agora vamos falar de números absurdos, vergonhosos, números do feminicídio. É o assassinato de uma pessoa pelo simples fato dela ser mulher. 2 de cada 3 casos de feminicídio acontecem dentro da casa da vítima, onde a pessoa devia estar protegida. Rodrigo Bocardi, isso mostra o relatório do Ministério Público em São Paulo, né? A violência contra a mulher. 2 de cada 3 casos são dentro de casa. Isso, Chico. Esse levantamento mostra também que muitas mulheres que sofrem violência do companheiro não procuram ajuda. E quase metade dos casos é por causa do rompimento da relação. Vamos ver na reportagem da Andressa Roger.
O feminicídio, a gente sabe que não acontece do dia para a noite. Ele é uma história. O feminicídio é uma história de violência que culmina na morte da mulher, mas ele é uma história. A da Edna terminou há menos de 2 anos, quando foi assassinada pelo ex-marido. Para a família dela, o casamento parecia normal. Esperava uma discussão, alguma coisa, mas isso aí eu não esperava. Nunca. Era um casal normal para mim. Edna da Silveira e Hugo Gabriche foram casados por 6 anos. Depois da separação, ela se mudou para São Paulo. 4 meses antes de ser assassinada, a Edna procurou a justiça, disse que estava sendo ameaçada e pediu uma medida protetiva para impedir que o ex-marido se aproximasse. Passado um tempo, a Edna retirou o pedido. E dias depois, Hugo entrou no apartamento dela, deu 4 tiros na ex-mulher e 2 num rapaz que estava junto. De cada 3 casos de feminicídio, 2 foram dentro da casa da vítima. A conclusão é de um estudo do Ministério Público de São Paulo, que analisou 364 denúncias feitas entre os meses de março de 2016 e 2017. O feminicídio é a tentativa ou o assassinato de uma mulher cometido por alguém que tinha algum tipo de relação afetiva ou sexual com ela. De acordo com o estudo, de cada 3 mulheres atacadas, 1 morreu. 45% dos casos foram depois de uma separação ou pedido de rompimento. 30% por ciúmes, sentimento de posse ou machismo. 17% por causa de discussões. Esses são finais tristes de histórias que, na maioria das vezes, começam com um relacionamento abusivo. E muitas mulheres não procuram ajuda. Pode ser por medo, por vergonha, por desconhecimento. O estudo do Ministério Público mostra que, de todos os casos de feminicídio analisados, em apenas 3% deles, as mulheres tinham pedido medida protetiva. E só em 4% elas tinham registrado algum boletim de ocorrência antes do crime. Primeiro, uma mulher nunca deve se sentir culpada pela violência. A violência não é responsabilidade dela. Segundo, conversar com alguém, procurar uma rede de atendimento. Se ela está pronta, ir numa delegacia de polícia, noticiar o fato e pedir medida de proteção. Pode ir também ao promotor de justiça, à defensoria pública, porque a medida protetiva efetivamente tem excelentes resultados para fazer cessar a violência. Essa psicóloga atende vítimas de violência doméstica. Ela lembra que a Lei Maria da Penha trouxe avanços, mas só tem efeito quando a mulher denuncia. Violência não faz parte de uma relação afetiva, de que quando o companheiro controla o tipo de roupa que ela está usando desde o namoro, isso não significa um sinal de amor. Isso é outra coisa que não tem nada a ver com amor. E qualquer denúncia de violência doméstica pode ser feita pelo número 180. 180 é para o Brasil inteiro, a central de atendimento à mulher, e não necessariamente apenas a vítima pode fazer a denúncia. Essa denúncia é anônima. Chico e Ana. Isso, outras pessoas que estão percebendo podem denunciar, né, Rodrigo? E é sempre importante lembrar que não é de uma hora para outra. Começa com brigas mais violentas, agressão verbal. Nessa hora já tem que procurar ajuda, porque o roteiro que a gente vê é esse, né? Só vai piorando e acaba muitas vezes em tragédia. Vem avisos antes, né, Ana? Sim. Agora é importante guardar esse número, a ligação é gratuita, 180 de qualquer telefone no Brasil. Até mais, Rodrigo. Até já. Ainda falando de violência, a polícia investiga a morte de 6 homens em Belém e em 2 cidades da região metropolitana. Os crimes aconteceram ontem em horários e locais diferentes, mas testemunhas disseram que em pelo menos 3 casos, os criminosos desceram de um carro prata e 2 motos e atiraram. A polícia informou que algumas vítimas tinham envolvimento com o tráfico de drogas. E você vai ver a seguir, depois do Caixa 2, a Polícia Federal agora já fala em Caixa 3 para políticos. Esse fim de semana tem eleições na Itália e pelo menos 20 candidatos são brasileiros. A gente fala disso já já, intervalo rapidinho, agora 8h11, horário de Brasília. Estamos de volta com notícia da economia. Depois de 2 anos no vermelho, a economia brasileira voltou a crescer em 2017. O PIB do Brasil avançou 1% no ano passado. E grande parte desse crescimento aqui se deve ao agronegócio, que subiu, olha, impressionantes 13%, beneficiado pela safra recorde. Já o setor de serviços cresceu 0,3%, a indústria ficou no 0-0. Mas ainda muito cedo para comemorar. No ranking de 45 países feito pela consultoria Austin Ratings, a gente amarga
larga nada menos que a última posição. Olha, lá em cima na tabela, no topo, temos Filipinas, China e Romênia em primeiro lugar. Outro ponto que preocupa são os investimentos, que recuaram pelo quarto ano seguido e agora representam 15,6% do PIB. Isso aqui é o menor patamar desde 1996. E esse indicador é muito importante porque ele é um dos principais motores da economia. E o dado positivo é que, pelo menos no fim do ano, o investimento começou a mostrar sinais de recuperação. Infelizmente, Ana, o Brasil fica num ranking, bem colocado num ranking da corrupção. É isso aí, depois do Caixa 2, agora a Polícia Federal descobriu foi o Caixa 3. Isso mesmo, uma manobra usada pelas empresas para esconder doação para a campanha de vários políticos. Juliana, mais uma falcatrua para esconder origens de dinheiro doado para os políticos. Dinheiro que, em última instância, é roubado do cidadão. Ô Chico, o Caixa 3 funciona da seguinte maneira. Uma empresa usa outras empresas para disfarçar e fazer o repasse de dinheiro para a campanha e esconder o nome do verdadeiro doador. Os investigadores concluíram que o deputado Wanderlei B, do PT de Mato Grosso do Sul, pediu doação ao grupo Odebrecht. O dinheiro foi registrado oficialmente vindo de duas empresas ligadas ao grupo Petrópolis. Uma engrenagem arrojada. Foi assim que a Polícia Federal resumiu o esquema de pagamento de propina da Odebrecht usando intermediários para conseguir ilegalmente contratos públicos. A PF concluiu que houve Caixa 3, uma forma mais elaborada de esconder o verdadeiro doador da campanha do deputado Wanderlei B. A intenção era burlar os mecanismos oficiais de registro e controle do processo eleitoral, usando intermediários para fornecer vantagem indevida a políticos, sob o formato de doação eleitoral. Funcionou assim. Dirigentes da Odebrecht não queriam aparecer como doadores da campanha de Loubet à Câmara, em 2010. E acertaram que o grupo Petrópolis pagasse 50 mil para a campanha dele. O grupo Petrópolis também preferiu não aparecer como doador oficial e usou outras empresas para formalizar a doação. São essas empresas que aparecem na prestação de contas como doadoras. Mas, segundo a PF, a doação foi, na verdade, da Odebrecht, que usou uma série de empresas no caminho do dinheiro só para despistar. A PF diz que as datas dos repasses oficiais batem com os registros da contabilidade ilegal da Odebrecht, o que reforça a conclusão de que houve dissimulação da origem dos recursos com prestação de informação falsa perante a Justiça Eleitoral. Essa é a primeira vez que a Lava Jato conclui, em um inquérito, que houve Caixa 3, essa modalidade de esconder o real doador de políticos. A PF acrescentou que vários dos políticos delatados pela Odebrecht estão nessa situação e destacou que somente as empresas que aparecem como doadoras oficiais repassaram entre 2010 e 2012 quase 80 milhões de reais para candidatos. Em nota, o deputado Wanderlei B disse que as acusações não procedem, que são inverídicas e que os recursos recebidos pela campanha dele foram contabilizados como consta na prestação de contas aprovada pela Justiça Federal pela Justiça Eleitoral, e que não recebeu recursos não contabilizados. Já o Grupo Petrópolis disse que todas as doações feitas seguiram estritamente a legislação eleitoral e estão devidamente registradas. As empresas citadas no inquérito são a Praia Mar Indústria, Comércio e Distribuidora e Leiroz de Caxias. Essas não conseguimos contato com elas ainda. Aqui em São Paulo, 2 ônibus bateram de frente na Zona Leste e 12 pessoas ficaram feridas. Os ônibus bateram na Avenida Vila Ema, em um horário de bastante movimento e com muitos passageiros, às 9h30 da noite. De acordo com a polícia, 12 passageiros ficaram feridos sem gravidade e foram atendidos em hospitais da região. Quem viu o acidente disse que a causa de tudo isso foi a imprudência de um terceiro motorista. Uma testemunha contou à nossa equipe que um carro que estava atrás do primeiro ônibus, que subia a avenida, tentou fazer uma ultrapassagem neste ponto, onde é proibido, para tentar acessar aquela rua. Só que ele deu de cara com o segundo ônibus, que estava descendo. Chovia na hora do acidente. O motorista do ônibus freou, tentou desviar e bateu. O carro que teria tentado a ultrapassagem não foi atingido e seguiu viagem. Com a batida, o ônibus que subia a avenida foi empurrado para trás e acertou um outro veículo. A Avenida Vila Ema ficou interditada durante toda a madrugada à espera do trabalho da perícia.
8h19 agora, os bombeiros acabaram de atualizar a informação, o número de feridos é um pouco maior, 16, e continua interditada a avenida. Ainda está interditada, a perícia chegou agora, por incrível que pareça, às 8 horas da manhã, Rodrigo. Está interditada, então até terminar esse trabalho da perícia, aí sim é que vai ser liberada. Eu tenho até imagem aqui do Waze para mostrar como é que está a situação. A interdição é nesse trecho aqui que a gente vê. Por enquanto, a gente não vê movimentação aí sem problemas aí de trânsito, né, de congestionamento na Avenida Vila Ema. Só um trechinho mais adiante é que a gente vê um congestionamento, mais a Anhanhamelo, que é a paralela ali, que está com trânsito um pouquinho mais complicado. Vamos falar dos trilhos, vamos ver como é que está a situação aqui do transporte coletivo, mostrando para vocês, metrô e CPTM, tudo tranquilo nesse momento. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre a inauguração de uma nova estação da linha 5 Lilás aqui do metrô, né? E aqui a gente vai dar uma olhada numa das nossas câmeras, mostrando para vocês como é que está a situação na Aricanduva. Aqui, olha, para quem vai pegar a Radial Leste, abriu o sinal, tudo tranquilo, pessoal seguindo por lá, carros e ônibus. Já quem vai em direção à Marginal do Rio Tietê e também quem segue no sentido do bairro, trânsito intenso nos dois sentidos aí em cima do viaduto, né, Rodrigo? Mas andando. E na Radial, mostrando ali do ladinho como é que está a situação agora, na altura do Tatuapé. Aí o sol bombando já ali na Zona Leste. Ainda tem trânsito no sentido do centro da cidade, trânsito intenso. Ainda tem faixa reversível montada também por aí. Faixa reversível ainda valendo como opção para o motorista nessa região. A gente teve alguns acidentes mais cedo aqui na capital. Quero mostrar para vocês alguns deles então. Então, daqui a pouquinho eu trago os detalhes. Opa, não era isso. Daqui a pouquinho eu trago os detalhes desses acidentes para vocês. Tá bom, e a atualização toda aí. Obrigado, viu, Glória? Olha, a gente vai para o intervalo, já vamos mostrar o incêndio numa clínica de recuperação de dependentes químicos. 25 pessoas morreram, isso é fora do Brasil. E ainda outras notícias de São Paulo, 8 horas e 21 minutos. O incêndio matou 25 pessoas no centro de reabilitação para usuários de drogas em Baku, na capital do Azerbaijão. Mais de 30 pessoas foram resgatadas e 4 delas precisaram ser levadas para o hospital. Esse incêndio durou cerca de 3 horas e ainda não se sabe como é que o fogo começou. 8 horas e 23 minutos. Isabela Camargo aqui agora para atualizar a gente da previsão do tempo. Isso. Bom dia, Rodrigo. Bom dia para você também. Dia de mais calor aqui na capital paulista, mais sol. Hoje à tarde a gente pode bater nos termômetros, vamos ver, 30 graus. Só que é o seguinte, tem mais sol? Tem mais calor, só que tem mais chuva. Diferente do que aconteceu ontem, por exemplo, que choveu mais na Zona Leste e na Zona Oeste, ou seja, foi uma chuva mais irregular e pontual. Hoje a chance, Rodrigo, é de uma chuva mais abrangente, porque a gente está com esse sistema aqui de baixa pressão que está atraindo instabilidades que estão em volta de todo o estado. Então, tá vendo? Nuvens de chuva no Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas, ou seja, tá tudo em volta, tá rodeando tudo. Então, são essas áreas de instabilidade junto com o calor que já está fazendo aqui e o que vai fazer é que vai provocar, então, pancadas de chuva mais abrangentes e volumosas de uma maneira geral. Você está falando, vem bastante água. É só a gente olhar as imagens satélites, né? Que dão uma imagem acima do que a gente está vendo aqui no céu. Se a gente olhar o céu agora, tem poucas nuvens, mas em cima dessas, a coisa está um pouco pior. Tá bom. Final de semana, como a gente já estava falando, tem grandes chances amanhã de uma precipitação, ou seja, de uma chuva mais volumosa ainda, 25 milímetros. As temperaturas não vão diminuir, então vai ser aquele dia que começa bonito, fica bem abafado, bem quente, mas aí nós temos grandes chances de de chover bastante até segunda-feira. Tá bom, valeu, Isa, obrigado, bom final de semana. Para nós. Um funcionário de carreira da Câmara Municipal de São Paulo será exonerado por assédio sexual. Ele foi denunciado por 4 mulheres. A denúncia surgiu em setembro do ano passado nos corredores da Câmara e deu origem a um processo administrativo concluído agora, de acordo com a presidência da Casa. 4 mulheres do setor de serviços gerais disseram ter recebido propostas para praticar atos sexuais em troca de dinheiro. O acusado, que não teve o nome revelado, é funcionário administrativo, tem mais de 50 anos de idade e mais de 30 de trabalho na Câmara, contratado em regime de CLT, mas com estabilidade. O funcionário, que está afastado da Câmara desde o ano passado, será exonerado, com base numa lei de 2016, que prevê demissão a bem do serviço público em casos de assédio sexual. Em todos os lugares, né? Não só no serviço público. Sem dúvida. 8 horas e 26 minutos, a Glória está de volta para falar da operação hoje, da nova estação do
do metrô? Eucaliptus, da linha 5 Lilás, do metrô. Essa é a 11ª estação da linha 5 Lilás, que corta a zona sul da cidade. As primeiras foram inauguradas em 2002, no trecho entre Capão Redondo e Largo 13. Depois veio a estação Adolfo Pinheiro, em 2014. O ano passado, as estações Alto da Boa Vista, Borba Gato e Brooklyn. E aqui no nosso mapa eu trago para vocês, para a gente ilustrar. Aqui tem o nosso mapa e vamos mostrar mais de pertinho, então, a linha 5 Lilás e essas estações. Aqui a estação Alto da Boa Vista, Borba Gato, Brooklyn e a próxima, então, que vai ser inaugurada hoje, que é essa estação que eu acabei de falar. Rapidinho sobre aqueles acidentes que você queria mostrar e atualização, quais são? Isso, então, vamos mostrar rapidamente, Rodrigo? Quero trazer aqui para vocês, olha, o nosso mapa para mostrar alguns acidentes que pipocaram ao longo da manhã. Um deles foi na chegada da rodovia Ayrton Senna. Então, trazendo aqui para vocês, bem na chegadinha, a marginal do Rio Tietê teve uma queda de carga. O trânsito ali na rodovia Ayrton Senna ficou muito, muito ruim. Então, quero mostrar aqui no Waze como é que está a situação agora. Dutra ou Ayrton Senna? O que é melhor para o motorista que vem ali de Guarulhos até a altura do Sambódromo? Aqui o Waze mostra pra gente que a rodovia Presidente Dutra está valendo mais a pena. Claro que quem pode pegar a pista expressa faz em 38 minutos. Conta, né? Pois é, porque a pista local já demora 1 hora e 10 minutos. Agora, quem vier pela Ayrton Senna faz um trajeto ainda um pouco mais lento, 1 hora e 21 minutos. Então, valendo primeiro a expressa da Dutra, depois a local da Dutra e, por último, valendo a Ayrton Senna, porque ainda tem esse problemão todo que a gente viu aí na rodovia Ayrton Senna, né? Então, voltando aqui, quero trazer para vocês também mais um outro acidente que pipocou aí ao longo da manhã, que foi na Avenida Rubem Berta. Daqui a pouquinho eu trago os detalhes desse acidente. Obrigado, Glória. A gente vai para o intervalo, mais um. Já vamos falar da decisão do Supremo Tribunal Federal de deixar os políticos com ficha suja fora das eleições desse ano. E outras notícias também, 8h28 agora. Agora é definitivo. O Supremo Tribunal Federal decidiu que políticos com a ficha suja estão fora das eleições deste ano. E a regra é retroativa à aprovação da lei em junho de 2010. Juliana, isso pode pegar muita gente, muitos políticos aí, né? Ô Chico, agora ficou clara a amplitude da lei, né? Que pega casos anteriores a 2010, o que atinge até políticos condenados que estão cumprindo mandatos. O período de inelegibilidade é de 8 anos. Não tem mais para quem recorrer. Pela segunda vez em menos de 6 meses, o Supremo Tribunal Federal decidiu. E agora é definitivo. Políticos com ficha suja estão fora das eleições deste ano. E para complicar ainda mais a vida deles, a regra é retroativa. Ou seja, quem sujou a ficha antes da aprovação da lei, em junho de 2010, também está fora. Só escapa quem foi condenado antes, em 2009, por exemplo, pois terá cumprido o prazo de ineligibilidade, que é de 8 anos. Em outubro do ano passado, por 6 votos a 5, os ministros já haviam decidido que a lei da ficha limpa deve valer para políticos condenados antes de 2010. No julgamento, o ministro Luiz Fux afirmou que ter a ficha limpa é uma pré-condição para uma pessoa se candidatar, que ineligibilidade não é pena e que, por isso, não significa que a lei iria retroagir. É de se entender que mesmo no caso em que o indivíduo já foi atingido pela inelegibilidade, de acordo com as hipóteses e prazos anteriormente previstos na Lei Complementar 64, mesmo nesses casos, esses prazos poderão ser estendidos, se ainda em curso, ou mesmo restaurados, para que cheguem a 8 anos por força da Lex Nova, desde que não ultrapasse esse prazo. Mas como as punições atingem candidatos que já cumprem mandatos, faltou modular a decisão, ou seja, decidir se caberiam exceções. Para modular a ficha limpa, eram necessários pelo menos 8 votos favoráveis, mas com os votos de apenas 6 ministros, prevaleceu a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado. Políticos condenados por abuso do poder econômico e político, mesmo antes da aprovação da lei da ficha limpa, ficam inelegíveis por 8 anos, inclusive aqueles que se elegeram nas últimas eleições.
No julgamento, o ministro Ricardo Lewandowski defendeu que a lei só fosse aplicada a partir das eleições de 2018. O ministro argumentou que não seria justa a aplicação da retroatividade da lei da ficha limpa, porque ela atinge o mandato de mais de 20 prefeitos, que foram condenados antes de 2010. Fui informado, senhor presidente, pela liderança do governo na Câmara dos Deputados, já há algum tempo atrás e hoje de forma reiterada, de que, a prosperar a decisão desta Suprema Corte, e que foi alcançada por uma maioria muito estreita, de 6-5, nós atingiríamos um mandato de 24 prefeitos, abrangendo cerca de 1,5 milhão de votos, um número incontável de vereadores e também não se sabe ao certo quantos deputados estaduais em exercício do mandato seriam atingidos. Os ministros Celso de Mello, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Alexandre de Moraes concordaram com Lewandowski. Já os ministros Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Edson Fachin e a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, ficaram contra. Fux disse que os candidatos que concorreram nas eleições passadas, apoiados em liminares da Justiça, sabiam do risco e defendeu a aplicação retroativa da lei. Em qualquer modulação esbarraria, digamos assim, num custo político gravíssimo e temos impedido várias pessoas de concorrer e, ao mesmo tempo, fechar os olhos para candidaturas eivadas de vício gravíssimo, reprovados por uma lei com um amplo apoio da soberania popular e chancelada a sua constitucionalidade pela Igreja Corte. A medida vale para políticos condenados que estavam eleitos por meio de liminar. Os mais de 20 prefeitos atingidos pela decisão estão sujeitos a perder os mandatos. Isso vai depender de processos que podem enfrentar a partir de agora, relacionados aí com a lei da ficha limpa. Ana. Lei importante que veio a partir de iniciativa popular, né, Juliana? Então agora todas as dúvidas já esclarecidas. Obrigada, viu? Ao agronegócio que subiu, olha, impressionantes 13% beneficiado pela safra recorde. Já o setor de serviços cresceu 0,3%, a indústria ficou no 0-0. Mas ainda muito cedo para comemorar. No ranking de 45 países feito pela consultoria Austin Ratings, a gente amarga nada menos que a última posição. Olha, aqui em cima na tabela, no topo, temos Filipinas, China e Romênia em primeiro lugar. Outro ponto que preocupa são os investimentos, que recuaram pelo 4º ano seguido e agora representam 15,6% do PIB. Isso aqui é o menor patamar desde 1996. E esse indicador é muito importante porque ele é um dos principais motores da economia. E o dado positivo é que, pelo menos no fim do ano, o investimento começou a mostrar sinais de recuperação. Infelizmente, Ana, o Brasil fica num ranking, bem colocado num ranking da corrupção. É isso aí, depois do Caixa 2, agora a Polícia Federal descobriu foi o Caixa 3. Isso mesmo, uma manobra usada pelas empresas para esconder doação para a campanha de vários políticos. Juliana, mais uma falcatrua para esconder origens de dinheiro doado para os políticos. Dinheiro que, em última instância, é roubado do cidadão. Ô Chico, o Caixa 3 funciona da seguinte maneira. Uma empresa usa outras empresas para disfarçar e fazer o repasse de dinheiro para a campanha e esconder o nome do verdadeiro doador. Os investigadores concluíram que o deputado Vanderlei B, do PT de Mato Grosso do Sul, pediu doação ao grupo Odebrecht. O dinheiro foi registrado oficialmente vindo de 2 empresas ligadas ao grupo Petrópolis. Uma engrenagem arrojada. Foi assim que a Polícia Federal resumiu o esquema de pagamento de propina da Odebrecht usando intermediários para conseguir ilegalmente contratos públicos. A PF concluiu que houve Caixa 3, uma forma mais elaborada de esconder o verdadeiro doador da campanha do deputado Vanderlei B. A intenção era burlar os mecanismos oficiais de registro e controle do processo eleitoral, usando intermediários para fornecer vantagem indevida a políticos, sob o formato de doação eleitoral. Funcionou assim. Dirigentes da Odebrecht não queriam aparecer como doadores da campanha de Loubet à Câmara, em 2010. E acertaram que o grupo Petrópolis pagasse 50 mil para a campanha dele. O grupo Petrópolis também preferiu não aparecer como doador oficial e usou outras empresas para formalizar a doação. São essas empresas que aparecem na prestação de contas como doadoras. Mas, segundo a PF, a doação foi, na verdade, da Odebrecht, que usou uma série de empresas no caminho do dinheiro só para despistar.
A PF diz que as datas dos repasses oficiais batem com os registros da contabilidade ilegal da Odebrecht, o que reforça a conclusão de que houve dissimulação da origem dos recursos, com prestação de informação falsa perante a Justiça Eleitoral. Essa é a primeira vez. 2 motos e atiraram. A polícia informou que algumas vítimas tinham envolvimento com o tráfico de drogas. E você vai ver a seguir, depois do Caixa 2, a Polícia Federal agora já fala em Caixa 3 para políticos. Esse fim de semana tem eleições na Itália e pelo menos 20 candidatos são brasileiros. A gente fala disso já, intervalo rapidinho, agora 8h11, horário de Brasília. Estamos de volta com notícia da economia. Depois de 2 anos no vermelho, a economia brasileira voltou a crescer em 2017. O PIB do Brasil avançou 1% no ano passado. E grande parte desse crescimento aqui se deve ao agronegócio, que subiu, olha, impressionantes 13%, beneficiado pela safra recorde. Já o setor de serviços cresceu 0,3%, a indústria ficou no 0-0. Mas ainda muito cedo para comemorar. No ranking de 45 países feito pela consultoria Austin Ratings, a gente amarga nada menos que a última posição. Olha, aqui em cima na tabela, no topo, temos Filipinas, China e Romênia em primeiro lugar. Outro ponto que preocupa são os investimentos, que recuaram pelo 4º ano seguido e agora representam 15,6% do PIB. Isso aqui é o menor patamar desde 1996. E esse indicador é muito importante porque ele é um dos principais motores da economia. E o dado positivo é que, pelo menos no fim do ano, o investimento começou a mostrar sinais de recuperação. Infelizmente, Ana, o Brasil fica num ranking, bem colocado num ranking da corrupção. É isso aí, depois do Caixa 2, agora a Polícia Federal descobriu foi o Caixa 3. Isso mesmo, uma manobra usada pelas empresas para esconder doação para a campanha de vários políticos. Juliana, mais uma falcatrua para esconder origens de dinheiro doado para os políticos. Dinheiro que, em última instância, é roubado do cidadão. Ô Chico, o Caixa 3 funciona da seguinte maneira. Uma empresa usa outras empresas para disfarçar e fazer o repasse de dinheiro para a campanha e esconder o nome do verdadeiro doador. Os investigadores concluíram que o deputado Vanderlei B, do PT de Mato Grosso do Sul, pediu doação ao grupo Odebrecht. O dinheiro foi registrado oficialmente vindo de 2 empresas ligadas ao grupo Petrópolis. Uma engrenagem arrojada. Foi assim que a Polícia Federal resumiu o esquema de pagamento de propina da Odebrecht usando intermediários para conseguir ilegalmente contratos públicos. A PF concluiu que houve Caixa 3, uma forma mais elaborada de esconder o verdadeiro doador da campanha do deputado Vanderlei B. A intenção era burlar os mecanismos oficiais de registro e controle do processo eleitoral, usando intermediários para fornecer vantagem indevida a políticos, sob o formato de doação eleitoral. Funcionou assim. Dirigentes da Odebrecht não queriam aparecer como doadores da campanha de Loubet à Câmara, em 2010. E acertaram que Para todo mundo, essa tubulação da SEDAI se rompeu aqui em Vila Isabel, que fica na zona norte da cidade. Esse é o cruzamento das ruas Torres Homem com Souza Franco. As equipes da SEDAI, que é a equipe responsável pelo abastecimento de água na cidade, já estão trabalhando. À esquerda do vídeo vocês veem também a equipe da Conlurb, que é a empresa responsável pela limpeza urbana, que essa água veio trazendo muita areia. Agora eles estão fazendo esse trabalho então de limpeza nas calçadas. Os moradores acordaram cedo para dar uma olhada nos prejuízos. Prejuízo principal para o motorista desse carro, uma imagem que chamou muito a nossa atenção logo cedo. O carro ficou submerso, a gente percebe que o asfalto cedeu quando a tubulação se rompeu. A água aqui já baixou bastante, mas a gente tem imagens feitas agora há pouco, para vocês terem uma ideia aqui da dimensão, porque provocou praticamente uma enxurrada. Olha só essa imagem, a gente consegue ter uma dimensão melhor do tamanho do alagamento que se formou. A gente fica até se imaginando como o motorista desse carro conseguiu sair daí. A gente não tem informação de feridos nesse momento. E voltando com imagens ao vivo, a gente percebe que a água já baixou na rua Torres Homem, mas na Souza Franco, olha aí o resultado. O morador está acordando, encontrando a água, a rua toda alagada e se arriscando, inclusive, para sair de casa. Olha aí nas imagens ao vivo, Chico e Ana.
Impressionante essa imagem, né, Diego? Obrigada, viu, pelas informações, então, do estouro dessa tubulação. Abriu uma cratera na zona norte do Rio. Vamos agora falar de febre amarela. Subiu para 237 o número de mortes causadas pela doença no país. Isso de julho do ano passado até o fim de fevereiro agora, de acordo com o Ministério da Saúde. O estado com o maior número de mortes é Minas Gerais. Então vamos para lá falar com a Fabiana Almeida. Fabiana está em Belo Horizonte, né, Fabiana? Bom dia. Bom dia, Ana. Aqui foram registradas 103 mortes, em São Paulo 95 e no Rio de Janeiro 38, além de uma morte no Distrito Federal. Minas também teve o maior número de casos confirmados, 314. Em São Paulo foram 307 e no Rio de Janeiro 96. Os números de mortes e casos confirmados são maiores do que no mesmo período do surto anterior. Mas o Ministério da Saúde considera que isso se dá porque o vírus está circulando em regiões com maior número de pessoas e que agora a incidência da doença é menor. O Ministério da Saúde reforça a importância da vacinação, principalmente nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Esses locais têm campanha de vacinação, mas o índice de pessoas imunizadas ainda está abaixo do esperado. Ana e Chico. Obrigado, Fabiana. É isso aí. A defesa é a vacina, né? A proteção contra a febre amarela. Hoje é sexta-feira, muita gente quer saber por aí como é que vai ficar o tempo, principalmente as pessoas que estão de folga no fim de semana, né? Isabela Camargo, bom dia. Quais são os destaques para essa sexta-feira, hein? Bom dia, Chico, Ana, bom dia a todos. Olha, o dia está começando com bastante sol. Bastante, Chico, Ana Paula, bom dia para vocês, uma ótima sexta-feira para todo mundo. Essa tubulação da SEDAI se rompeu aqui em Vila Isabel, que fica na zona norte da cidade. Esse é o cruzamento das ruas Torres Homem com Souza Franco. As equipes da SEDAI, que é a equipe responsável pelo abastecimento de água na cidade, já estão trabalhando. À esquerda do vídeo vocês veem também a equipe da Conlurb, que é a empresa responsável pela limpeza urbana, que essa água veio trazendo muita areia. Agora eles estão fazendo esse trabalho, então, de limpeza nas calçadas. Os moradores acordaram cedo para dar uma olhada nos prejuízos. Prejuízo principal para o motorista desse carro, uma imagem que chamou muito a nossa atenção logo cedo. O carro ficou submerso, a gente percebe que o asfalto cedeu quando a tubulação se rompeu. A água aqui já baixou bastante, mas a gente tem imagens feitas agora há pouco, para vocês terem uma ideia aqui da dimensão, porque provocou praticamente uma enxurrada. Olha só, essa imagem a gente consegue ter uma dimensão melhor do tamanho do alagamento que se formou. A gente fica até se imaginando como o motorista desse carro conseguiu sair daí. A gente não tem informação de feridos nesse momento. E voltando com imagens ao vivo, a gente percebe que a água já baixou na rua Torres Homem, mas na Souza Franco, olha aí o resultado. O morador está acordando, encontrando a água, a rua toda alagada e se arriscando, inclusive, para sair de casa. Olha aí nas imagens ao vivo, Chico e Ana. Impressionante essa imagem, né, Diego? Obrigada, viu, pelas informações, então, do estouro dessa tubulação. Abriu uma cratera na zona norte do Rio. Vamos agora falar de febre amarela. Subiu para 237 o número de mortes causadas pela doença no país. Isso de julho do ano passado até o fim de fevereiro agora, de acordo com o Ministério da Saúde. O estado com o maior número de mortes é Minas Gerais. Então vamos para lá falar com a Fabiana Almeida. Fabiana está em Belo Horizonte, né, Fabiana? Bom dia. Bom dia, Ana. Aqui foram registradas 103 mortes, em São Paulo 95 e no Rio de Janeiro 38, além de uma morte no Distrito Federal. Minas também teve o maior número de casos confirmados, 314. Em São Paulo foram 307 e no Rio de Janeiro 96. Os números de mortes e casos confirmados são maiores do que no mesmo período do surto anterior. Mas o Ministério da Saúde considera que isso se dá porque o vírus está circulando em regiões com maior número de pessoas e que agora a incidência da doença é menor. O Ministério da Saúde reforça a importância da vacinação, principalmente nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Esses locais têm campanha de vacinação, mas o índice de pessoas imunizadas ainda está abaixo do esperado. Ana e Chico. Obrigado, Fabiana. É isso aí. A defesa é a vacina, né? A proteção contra a febre amarela. Hoje é sexta-feira, muita gente quer saber por aí como é que vai ficar o tempo, principalmente as pessoas que estão de folga no fim de semana, né? Isabela Camargo, bom dia. Quais são os destaques para essa sexta-feira, hein? Bom dia. 26 graus negativos aqui na capital russa.
e essa tendência de frio não deve melhorar tão cedo, já que está acontecendo um fenômeno, segundo os meteorologistas russos, de atraso das estações do ano. Por exemplo, janeiro normalmente é o mês mais frio do ano aqui na Rússia, só que o janeiro de 2018 foi o mais quente dos últimos 60 anos. E o fevereiro de 2018 tem sido um dos mais frios, foi um dos mais frios dos últimos 50 anos, Ana Paula. E o pior é isso, né, Marcelo? Saber que ainda não acabou, ainda vem muito mais dessa onda de frio pela frente. Obrigada, viu? Olha, Ilse Scamparini na Itália parece que está passando um pouco menos de frio. Vamos saber. Ilse, bom dia. Como é que está aí em Roma? Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Chico. É isso que eu estava para dizer. A nossa situação parece que está a melhor de todas. Na Itália continua nevando. Agora na Toscana, algumas cidades de lá também ficaram brancas e lindas, como Florença. Em Veneza, no nordeste do país, que é mais acostumado com o gelo, as tradicionais gôndolas estão paradas, cobertas de neve. A rodovia A1, conhecida como a Autoestrada do Sol, em direção ao sul, ontem foi fechada num trecho de mais de 50 quilômetros. Hoje ainda está cheia de gelo e os motoristas têm que ser muito prudentes. Várias conexões de trens de alta velocidade foram canceladas. Em Roma, a temperatura subiu de -6 para 15 graus positivos. E a sensação agora, Ana Paula, é de quase primavera. Aqui eu acho que o pior do frio já passou. Um bom dia a todos no Brasil. Ana. Obrigada, Ilse. Tá até um solzinho ali, né? Bem melhor a situação em Roma. Tá bonito Roma, mas tá bonito também Veneza, né? Aquelas gôndolas com neve, olha, fantástico. É bonito de ver. Tá lá, às vezes você vai passar muito frio, é melhor ficar dentro de casa. A gente vai para o intervalo. Já já a gente vai falar dos assassinatos de mulheres em São Paulo. O Ministério Público diz que quase metade dos casos é por causa do rompimento de uma relação amorosa. No Azerbaijão, 25 pessoas morreram quando uma clínica pegou fogo. E as notícias mais importantes da sexta-feira em São Paulo, a gente monitorando tudo para você aqui. 8h03 agora e temos o sol na capital paulista. Saiu o aval do Supremo para o acordo fechado entre os bancos e antigos poupadores que tiveram prejuízos com planos econômicos nas décadas de 80 e 90. Já começa em maio agora o cadastro para quem tem direito às indenizações. Uma bolada de 12 bilhões de reais que deve entrar na economia e encerrar mais de 1 milhão de processos que corriam na justiça. Vamos ver como é que vai ser o pagamento dessas indenizações? Primeiro, só quem entrou com ação na justiça até dezembro de 2016 é que tem direito a essa indenização. O acordo prevê restituição. Parece que está passando um pouco menos de frio. Vamos saber. Ilse, bom dia. Como é que está aí em Roma? Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Chico. É isso que eu estava para dizer. A nossa situação parece que está a melhor de todas. Na Itália continua nevando. Agora na Toscana, algumas cidades de lá também ficaram brancas e lindas, como Florença. Em Veneza, no nordeste do país, que é mais acostumado com o gelo, as tradicionais gôndolas estão paradas, cobertas de neve. A rodovia A1, conhecida como a Autoestrada do Sol, em direção ao sul, ontem foi fechada num trecho de mais de 50 quilômetros. Hoje ainda está cheia de gelo e os motoristas têm que ser muito prudentes. Várias conexões de trens de alta velocidade foram canceladas. Em Roma, a temperatura subiu de -6 para 15 graus positivos. E a sensação agora, Ana Paula, é de quase primavera. Aqui eu acho que o pior do frio já passou. Um bom dia a todos no Brasil. Ana. Obrigada, Ilse. Tá até um solzinho ali, né? Bem melhor a situação em Roma. Tá bonito Roma, mas tá bonito também Veneza, né? Aquelas gôndolas com neve, olha, fantástico. É bonito de ver. Tá lá, às vezes você vai passar muito frio, é melhor ficar dentro de casa. A gente vai para o intervalo. Já já a gente vai falar dos assassinatos de mulheres em São Paulo. O Ministério Público diz que quase metade dos casos é por causa do rompimento de uma relação amorosa. No Azerbaijão, 25 pessoas morreram quando uma clínica pegou fogo. E as notícias mais importantes da sexta-feira em São Paulo, a gente monitorando tudo para você aqui. 8h03 agora e temos o sol na capital paulista. Saiu o
aval do Supremo para o acordo fechado entre os bancos e antigos poupadores que tiveram prejuízos com planos econômicos nas décadas de 80 e 90. Já começa em maio agora o cadastro para quem tem direito às indenizações. Uma bolada de 12 bilhões de reais que deve entrar na economia e encerrar mais de 1 milhão de processos que corriam na Justiça. Vamos ver como é que vai ser o pagamento dessas indenizações? Primeiro, só quem entrou com ação na Justiça até dezembro de 2016 é que tem direito a essa indenização. O acordo prevê restituição para prejuízos com os planos Bresser, Verão e Collor 2. A partir de maio, então, o poupador tem 2 anos para se cadastrar num site que vai ser criado ainda e divulgado para adesão a esse acordo e para apresentar toda a documentação. A partir daí, então, o banco tem 2 meses para conferir tudo e só depois, então, começa a ser liberados os lotes de restituições. Quem tem indenização de até R$5 mil recebe o pagamento todo à vista. Valores maiores têm desconto que varia entre 8% e 19% e o pagamento vai ser parcelado em até 3 anos. E agora vamos falar de números absurdos, vergonhosos, números do FEB. A gente tem excelentes resultados para fazer cessar a violência. Essa psicóloga atende vítimas de violência doméstica. Ela lembra que a Lei Maria da Penha trouxe avanços, mas só tem efeito quando a mulher denuncia. Violência não faz parte de uma relação afetiva. De que quando o companheiro controla o tipo de roupa que ela está usando desde o namoro, isso não significa um sinal de amor. Isso é outra coisa que não tem nada a ver com amor. E qualquer denúncia de violência doméstica pode ser feita pelo número 180. 180 é para o Brasil inteiro, a central de atendimento à mulher e não necessariamente apenas a vítima pode fazer a denúncia. Essa denúncia é anônima. Chico e Ana. Isso, outras pessoas que estão percebendo podem denunciar, né, Rodrigo? E é sempre importante lembrar que não é de uma hora para outra. Começa com brigas mais violentas, agressão verbal. Nessa hora já tem que procurar ajuda porque o roteiro que a gente vê é esse, né? Só vai piorando e acaba muitas vezes em tragédia. Vem avisos antes, né, Ana? Sim. Agora é importante guardar esse número, a ligação é gratuita, 180 de qualquer telefone no Brasil. Até mais, Rodrigo. Até já. Ainda falando de violência, a polícia investiga a morte de 6 homens em Belém e em 2 cidades da região metropolitana. Os crimes aconteceram ontem em horários e locais diferentes, mas testemunhas disseram que em pelo menos 3 casos, os criminosos desceram de um carro prata e 2 motos e atiraram. A polícia informou que algumas vítimas tinham envolvimento com o tráfico de drogas. E você vai ver a seguir, depois do Caixa 2, a Polícia Federal agora já fala em Caixa 3 para políticos. Esse fim de semana tem eleições na Itália e pelo menos 20 candidatos são brasileiros. A gente fala disso já, intervalo rapidinho, agora 8h11, horário de Brasília. Estamos de volta com notícia da economia. Depois de 2 anos no vermelho, a economia brasileira voltou a crescer em 2017. O PIB do Brasil avançou 1% no ano passado. E grande parte desse crescimento aqui se deve ao agronegócio que subiu, olha, impressionantes 13%, beneficiado pela safra recorde. Já o setor de serviços cresceu 0,3%, a indústria ficou no 0-0. Mas ainda muito cedo para comemorar. No ranking de 45 países feito pela consultoria Austin Ratings, a gente amarga nada menos que a última posição. Olha, aqui em cima na tabela, no topo, temos Filipinas, China e Romênia em primeiro lugar. Outro ponto que preocupa são os investimentos, que recuaram pelo 4º ano seguido e agora representam 15,6% do PIB. Isso aqui é o menor patamar desde 1996. E esse indicador é muito importante porque ele é um dos principais motores da economia. E o dado positivo é que, pelo menos no fim do ano, o investimento começou a mostrar sinais de recuperação. Infelizmente, Ana, o Brasil fica num ranking, bem colocado num ranking da corrupção. É isso aí, depois do Caixa 2, agora a Polícia Federal descobriu foi o Caixa 3. Mas que a polícia levou quase 5 horas para contar tudo. R$1.821.300. Tiago Rodrigo Rosa, de 33 anos, e João Luiz Dias Pérez, de 26, tentaram explicar ali a origem do dinheiro. Veja o que disseram aos policiais. Tentaram explicar que era dinheiro procedente de uma venda de um apartamento, mas só que não soube explicar onde era esse apartamento, não apresentou nenhuma documentação. Quando a gente começou a questionar se o dinheiro era lícito, eles me ofereceram R$800 mil para a equipe.
Com mais esse crime de tentativa de suborno, Tiago, Rodrigo e João Luiz foram presos em flagrante. O delegado disse que João Luiz já tinha sido preso antes por tráfico de drogas. Os dois apresentaram outras versões para o caso do dinheiro. Uma delas é que tinham sido contratados para levar a encomenda até Santa Catarina, mas que sabiam apenas o primeiro nome de quem receberia. Os dois presos serão levados para uma audiência de custódia com um juiz hoje e o dinheiro será depositado numa conta em juízo até que o processo termine. Chico e Ana, dinheiro que não acaba mais. Explicação esquisita, né? Que mistério, né? Não é compra de um apartamento, é venda de um apartamento, mas em dinheiro. Se bem que as coisas têm ficado mais ou menos comuns. Isso aí equivale a 4 Rocha Loures, né? Se a gente for adotar essa moeda, lembrar as malias do ex-deputado Rocha Loures, saiu com uma de 500. Aí são 4. Né? De onde vem, para onde vai? É a coisa do dinheiro no Brasil. Os 51 milhões do apartamento do Gedel. De onde vem o dinheiro? Para onde vai o dinheiro? De quem é o dinheiro? Bom, e a tentativa de suborno ainda descarada. A tentativa de suborno. Ainda teve isso. Porque também tem o dinheiro. Investigar bem essa história ainda. A história mal contada e vou dar 800 mil. Parabéns aos policiais de São Paulo. Pela honestidade. Que entraram nessa conversa aí. Bom, enquanto isso, o brasileiro já está sentindo no bolso o custo do aumento da violência nas estradas. O roubo de cargas aumentou quase 10% no ano passado. O resultado é que o frete das mercadorias está mais caro e aí começa o efeito cascata. Vamos falar com a Juliana Morrone em Brasília, custo que já está pesando no preço de vários produtos, né? A vida se torna mais cara com a violência, com o crime, né? Bom dia, Juliana. Quem paga, né, Chico? O consumidor, né? Quem trabalha, quem paga imposto. Bom dia a você, bom dia Ana, bom dia a todos. Olha, o fabricante cobra um pouquinho a mais porque o frete do transporte está muito caro, o revendedor aumenta mais um pouquinho, por aí vai. Existe até uma taxa extra do frete chamada de taxa de emergência excepcional. A violência é a emergência. Quem compra quer receber logo, quem vende também. Mas no meio do caminho pode ter um assalto. E aí a entrega não acontece. Eletroeletrônicos, bebidas, cosméticos, cargas que se tornaram alvo preferencial dos bandidos especializados nesse tipo de roubo. Os negativos aqui na capital russa. E essa tendência de frio não deve melhorar tão cedo, já que está acontecendo um fenômeno, segundo os meteorologistas russos, de atraso das estações do ano. Por exemplo, janeiro normalmente é o mês mais frio do ano aqui na Rússia, só que o janeiro de 2018 foi o mais quente dos últimos 60 anos. E o fevereiro de 2018 tem sido um dos mais frios, foi um dos mais frios dos últimos 50 anos, Ana Paula. E o pior é isso, né, Marcelo? Saber que ainda não acabou, ainda vem muito mais dessa onda de frio pela frente. Obrigada, viu? Olha, Ilse Scamparini na Itália parece que está passando um pouco menos de frio. Vamos saber. Ilse, bom dia. Como é que está aí em Roma? Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Chico. É isso que eu estava para dizer. A nossa situação parece que está a melhor de todas. Na Itália continua nevando. Agora na Toscana. Algumas cidades de lá também ficaram brancas e lindas, como Florença. Em Veneza, no nordeste do país, que é mais acostumado com o gelo, as tradicionais gôndolas estão paradas, cobertas de neve. A rodovia A1, conhecida como a Autoestrada do Sol, em direção ao sul, ontem foi fechada num trecho de mais de 50 quilômetros. Hoje ainda está cheia de gelo e os motoristas têm que ser muito prudentes. Várias conexões de trens de alta velocidade foram canceladas. Em Roma, a temperatura subiu de -6 para 15 graus positivos. E a sensação agora, Ana Paula, é de quase primavera. Aqui eu acho que o pior do frio já passou. Um bom dia a todos no Brasil. Ana. Obrigada, Ilse. Tá até um solzinho ali, né? Bem melhor a situação em Roma. Tá bonito Roma, mas tá bonito também Veneza, né? Aquelas gôndolas com neve, olha, fantástico. É bonito de ver. Tá lá, às vezes você vai passar muito frio, é melhor ficar dentro de casa. A gente vai para o intervalo. Já já a gente vai falar dos assassinatos de mulheres em São Paulo. O Ministério Público diz que quase metade dos casos é por causa do rompimento de uma relação amorosa. No Azerbaijão, 25 pessoas morreram quando uma clínica pegou fogo. E as notícias mais importantes da sexta-feira em São Paulo, a gente monitorando tudo para você aqui. 8h03 agora e temos o sol na capital paulista.
Saiu o aval do Supremo para o acordo fechado entre os bancos e antigos poupadores que tiveram prejuízos com planos econômicos nas décadas de 80 e 90. Já começa em maio agora o cadastro para quem tem direito às indenizações. Uma bolada de 12 bilhões de reais que deve entrar na economia e encerrar mais de 1 milhão de processos que corriam na Justiça. Vamos ver como é que vai ser o pagamento dessas indenizações? Primeiro, só quem entrou com ação na Justiça até dezembro de 2016 é que tem direito a essa indenização. O acordo prevê restituição para prejuízos com essas empresas que aparecem na prestação de contas como doadoras. Mas, segundo a PF, a doação foi, na verdade, da Odebrecht, que usou uma série de empresas no caminho do dinheiro só para despistar. A PF diz que as datas dos repasses oficiais batem com os registros da contabilidade ilegal da Odebrecht, o que reforça a conclusão de que houve dissimulação da origem dos recursos com prestação de informação falsa perante a Justiça Eleitoral. Essa é a primeira vez que a Lava Jato conclui, em um inquérito, que houve Caixa 3, essa modalidade de esconder o real doador de políticos. A PF acrescentou que vários dos políticos delatados pela Odebrecht estão nessa situação e destacou que somente as empresas que aparecem como doadoras oficiais repassaram entre 2010 e 2012 quase 80 milhões de reais para candidatos. Em nota, o deputado Vander Loubet disse que as acusações não procedem, que são inverídicas e que os recursos recebidos pela campanha dele foram contabilizados como consta na prestação de contas aprovada pela Justiça Federal pela Justiça Eleitoral, e que não recebeu recursos não contabilizados. Já o Grupo Petrópolis disse que todas as doações feitas seguiram estritamente a legislação eleitoral e estão devidamente registradas. As empresas citadas no inquérito são a Praia Mar Indústria, Comércio e Distribuidora e Leiroz de Caxias. Essas não conseguimos contato com elas ainda. Aqui em São Paulo, 2 ônibus bateram de frente na Zona Leste e 12 pessoas ficaram feridas. Os ônibus bateram na Avenida Vila Ema, em um horário de bastante movimento e com muitos passageiros, às 9h30 da noite. De acordo com a polícia, 12 passageiros ficaram feridos sem gravidade e foram atendidos em hospitais da região. Quem viu o acidente disse que a causa de tudo isso foi a imprudência de um terceiro motorista. Uma testemunha contou à nossa equipe que um carro que estava atrás do primeiro ônibus, que subia a avenida, tentou fazer uma ultrapassagem neste ponto, onde é proibido, para tentar acessar aquela rua. Só que ele deu de cara com o segundo ônibus, que estava descendo. Chovia na hora do acidente. O motorista do ônibus freou, tentou desviar e bateu. O carro que teria tentado a ultrapassagem não foi atingido e seguiu viagem. Com a batida, o ônibus que subia a avenida foi empurrado para trás e acertou um outro veículo. A Avenida Vila Ema ficou interditada durante toda a madrugada à espera do trabalho da perícia. 8h19 agora, os bombeiros acabaram de atualizar a informação, o número de feridos é um pouco maior, 16, e continua interditada a avenida. Ainda está interditada, a perícia chegou agora, por incrível que pareça, às 8 horas da manhã, Rodrigo. Está interditada, então até terminar esse trabalho da perícia, aí sim é que vai ser liberada. Eu tenho até imagem aqui do Waze para mostrar como é que está a situação, a interdição é nesse trecho aqui que a gente vê, por enquanto, a gente não vê movimentação aí sem problemas aí de trânsito, né, de condicionamento na Avenida Vila Ema, só um trechinho mais. De tentativa de suborno, Tiago, Rodrigo e João Luiz foram presos em flagrante. O delegado disse que João Luiz já tinha sido preso antes por tráfico de drogas. Os dois apresentaram outras versões para o caso do dinheiro. Uma delas é que tinham sido contratados para levar a encomenda até Santa Catarina, mas que sabiam apenas o primeiro nome de quem receberia. Os dois presos serão levados para uma audiência de custódia com um juiz hoje e o dinheiro será depositado numa conta em juízo até que o processo termine. Chico e Ana, dinheiro que não acaba mais. Uma explicação esquisita, né? Que mistério, né? Não é compra de um apartamento, é venda de um apartamento, mas em dinheiro. Se bem que as coisas têm ficado mais ou menos comuns. Isso aí equivale a 4 Rocha Loures, né? Se a gente for adotar essa moeda, lembrar as malias do ex-deputado Rocha Loures, saiu com uma de 500. Aí são 4. Né? De onde vem, para onde vai? É a coisa do dinheiro no Brasil. Os 51 milhões do apartamento do Gedel. De onde vem o dinheiro? Para onde vai o dinheiro? De quem é o dinheiro? Bom, e a tentativa de suborno ainda descarada. A tentativa de suborno. Ainda teve isso. Porque também tem o dinheiro. Investigar bem essa história ainda. A história mal contada e vou dar 800 mil. Parabéns aos policiais de São Paulo. Pela honestidade. Que não entraram nessa conversa aí. Bom, enquanto isso, o brasileiro já está sentindo no bolso o custo do aumento da violência nas estradas. O roubo de cargas aumentou quase 10% no ano passado.
O resultado é que o frete das mercadorias está mais caro e aí começa o efeito cascata. Vamos falar com a Juliana Morrone em Brasília, custo que já está pesando no preço de vários produtos, né? A vida se torna mais cara com a violência, com o crime, né? Bom dia, Juliana. Quem paga, né, Chico? O consumidor, nós, né? Quem trabalha, quem paga imposto. Bom dia a você, bom dia Ana, bom dia a todos. Olha, o fabricante cobra um pouquinho a mais porque o frete do transporte está muito caro, o revendedor aumenta mais um pouquinho, por aí vai. Existe até uma taxa extra do frete chamada de taxa de emergência excepcional. A violência é a emergência. Quem compra quer receber logo, quem vende também. Mas no meio do caminho pode ter um assalto. E aí a entrega não acontece. Eletroeletrônicos, bebidas, cosméticos, cargas que se tornaram alvo preferencial dos bandidos especializados nesse tipo de roubo. O número de ocorrências vem crescendo desde 2013, de acordo com a Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística. Foram mais de 24.500 em 2016, 67 roubos de carga por dia. Em valores, os ladrões roubaram 1.364 bilhões de reais em produtos. A estimativa é de que o número tenha crescido entre 6% e 8% no ano passado. Essa realidade fez o negócio mudar. Quem trabalha com transporte de cargas hoje no Brasil gasta muito com segurança. É o gerenciamento de risco, rastreamento, o seguro que encarece. Mais uma falcatrua para esconder origens de dinheiro doado para os políticos. Dinheiro que, em última instância, é roubado do cidadão. Ô Chico, o Caixa 3 funciona da seguinte maneira. Uma empresa usa outras empresas para disfarçar e fazer o repasse de dinheiro para a campanha e esconder o nome do verdadeiro doador. Os investigadores concluíram que o deputado Vander Lubê, do PT de Mato Grosso do Sul, pediu doação ao grupo Odebrecht. O dinheiro foi registrado oficialmente vindo de duas empresas ligadas ao grupo Petrópolis. Uma engrenagem arrojada. Foi assim que a Polícia Federal resumiu o esquema de pagamento de propina da Odebrecht usando intermediários para conseguir ilegalmente contratos públicos. A PF concluiu que houve Caixa 3, uma forma mais elaborada de esconder o verdadeiro doador da campanha do deputado Vander Lubê. A intenção era burlar os mecanismos oficiais de registro e controle do processo eleitoral, usando intermediários para fornecer vantagem indevida a políticos, sob o formato de doação eleitoral. Funcionou assim. Dirigentes da Odebrecht não queriam aparecer como doadores da campanha de Lubê à Câmara, em 2010. E acertaram que o grupo Petrópolis pagasse 50 mil para a campanha dele. O grupo Petrópolis também preferiu não aparecer como doador oficial e usou outras empresas para formalizar a doação. São essas empresas que aparecem na prestação de contas como doadoras. Mas, segundo a PF, a doação foi, na verdade, da Odebrecht, que usou uma série de empresas no caminho do dinheiro só para despistar. A PF diz que as datas dos repasses oficiais batem com os registros da contabilidade ilegal da Odebrecht, o que reforça a conclusão de que houve dissimulação da origem dos recursos com prestação de informação falsa perante a Justiça Eleitoral. Essa é a primeira vez que a Lava Jato conclui, em um inquérito, que houve Caixa 3, essa modalidade de esconder o real doador de políticos. A PF acrescentou que vários dos políticos delatados pela Odebrecht estão nessa situação e destacou que somente as empresas que aparecem como doadoras oficiais repassaram entre 2010 e 2012 quase 80 milhões de reais para candidatos. Em nota, o deputado Vander Lubê disse que as acusações não procedem, que são inverídicas e que os recursos recebidos pela campanha dele foram contabilizados como consta na prestação de contas aprovada pela Justiça Federal e que não pela Justiça Eleitoral e que não recebeu recursos não contabilizados. Já o Grupo Petrópolis disse que todas as doações feitas seguiram estritamente a legislação eleitoral e estão devidamente registradas. As empresas citadas no inquérito são a Praia Mar Indústria, Comércio e Distribuidora e Leiroz de Caxias. Essas não conseguimos contato com elas ainda. Aqui em São Paulo, 2 ônibus bateram de frente na Zona Leste e 12 pessoas ficaram feridas. Os ônibus bateram na Avenida Vila